Capítulo 14. Elias, o Rina. A missão profética de Elias. O Elias, Elius, Eliu, ou Elias das antigas teogonias. Suas ressurreições dos mortos. Provas de Deus e fogos encantados. O mestre é levado em uma carruagem de fogo para o mundo dos Rinas. Eliseu atravessa o Jordão a seco, como tantos outros deuses. Simeon ben Yokai e seu Zohar, ou Livro do Esplendor. Mais maravilhas de Elias e Eliseu. O mundo dos protetores invisíveis hebraico. O livro de Tobias. O famoso peixe das águas do Tigre, ou a lenda hebraica de Dagon. Memórias das 1001 noites. Gênesis é Rina ou lei sobre-humana, e Deuteronômio é a lei humana ou segunda lei. O livro de Jó e seus ensinamentos Rina. O eterno tema Rina da justificação. A lenda europeia de Elias, Elias, o cavaleiro do cisne ou Lohengrin. O santo graal é o mundo dos Rinas, protetores eternos da humanidade. Tendo lidado tão extensivamente com a transfiguração do patriarca Enoque e seu maravilhoso livro, vamos continuar nossa investigação de outros exaltados personagens bíblicos que também são mostrados transfigurados na maneira Rina, e muito especialmente o sublime profeta Elias o Tesbita, cuja história é encontrada incidentalmente referido no livro 3º dos Reis. O profeta Elias aparece no capítulo 17 do primeiro e do segundo livro de Samuel, e quer dizer, do grande adepto hebreu, que era o nexo entre o regime primitivo dos juízes e o degenerado dos reis, como um dos habitantes de Gileade, ou seja, do alto físico e moral, onde as paixões cegas dos homens não alcançam. É por isso que comentaristas, como Sil, dizem dele, que a missão profética de Elias e o primeiro ato de seu alto ministério, perto do ímpio Acabe, rei de Israel, tem um caráter muito estranho. A mesma escritura subitamente o apresenta em cena como outro Melquisedeque ou sacerdote cainita dos Melcas ou bárbaros ocidentais, segundo a frase oriental. Na verdade, nada somos informados sobre sua família ou sua tribo, sem falar de onde ele veio quando se apresentou ao rei, nem como sua vocação profética foi desenvolvida ou chamada para isso, mas o Senhor repentinamente o tira da obscuridade, fazendo-o ir para a corte de um rei ímpio, para anunciar as provações e a ira daquele, e o terrível flagelo kármico com o qual ele punirá sua vila. Elias, por sua vez, acrescenta o comentarista, não declara a causa disso ao rei, nem enfrenta qualquer crime, deixando em dúvida até mesmo sobre a duração dessa punição, que não cessaria, exceto com a magia de sua palavra elevada. Então o mestre de Israel desaparece por 3 anos e meio, quando o povo e o rei já tiveram tempo suficiente para experimentar os tristes efeitos da praga por ele anunciada. O próprio nome deste profeta dos profetas, primeiro na série dos terríveis combinadores das pessoas obstinadas, tão semelhantes em tudo aos nossos povos ocidentais cultos, transcende força, soberania, segundo sua etimologia hebraica, ou melhor, universal, de Hélios, o Sol. Nota de rodapé. É uma coisa singular que todos os grandes povos do passado ariano, antes de serem governados por reis, como os Atlantes, eram governados por juízes, ou seja, na maioria das vezes, por rinas ou mestres. Tal aconteceu com Israel, com Cartago, os Sufis, com os celtas ibéricos, sacrovires, viriatos, com a Roma consular, etc. Esta é uma das características principais dos povos arianos primitivos, mesmo daqueles que mais adulteraram seu caráter ariano, como os povos hebreu. Claro, essas coisas vão escandalizar etnólogos que seguem a falsa classificação dos povos troncos em ariano, semítico e turaniano.
desde a catástrofe Atlante. Com efeito, todos os povos são arianos, mas nem todos preservam esse caráter com igual pureza, e alguns, como os chamados semitas, quase o perderam inteiramente por causa de seu materialismo. Fim da nota de rodapé. Depois que Elias ordenou ao rei com a ameaça de que durante os ditos 3 anos e meio, não choveria na terra, ele recebe a ordem de recuar para o leste e se esconder dos olhares profanos no riacho de Carite, ao lado daquela Samaria tão famosa por seu culto caldeu primitivo ou astrológico das alturas, que sempre suscitou tantos ódios entre os adoradores rudes e sanguinários do implacável Jeová. Lá, naqueles bairros do Divino Jordão, é famosa, segundo as Escrituras, que alguns corvos lhe trouxeram comida pela manhã e à noite, e que o mestre bebeu a linfa cristalina do riacho, até que a seca geral esgotou suas águas, forçando-a a passar para Sarepta ou Sarpta, dos Sidônios à terra das cobras, onde uma viúva pobre, por inspiração divina, deu-lhe abrigo em sua casa, após se maravilhar com os prodígios, com a chegada do profeta, como a multiplicação da farinha e do óleo, de maneira semelhante aos milagres evangélicos. O maior desses milagres foi o da ressurreição do filho da viúva, por procedimento descrito muito bem no capítulo 17, e que relembra os procedimentos orientais para a ressurreição dos mortos, a que o coronel Olcott alude ao lidar com essas questões em sua História Autêntica da Sociedade Teosófica, procedimentos dos quais já falamos em Páginas Ocultas, capítulo 11. Anos depois, o mestre sai para encontrar Obadias, o emissário do rei, para encontrar água e grama fresca para seus cavalos, porque a seca e a fome continuaram causando estragos em Samaria. Obadias está apavorado, embora já conhecesse e amasse aos profetas de Deus, desde que ele mesmo havia ocultado e alimentado 100 deles em cavernas iniciáticas, que sofreram perseguições decretadas pela rainha Jezabel. Acabe, avisado por Obadias, sai ao encontro do profeta, que lhe ordena que convoque no Monte Carmelo todos aqueles falsos profetas de Baal e das florestas sagradas sentados à mesa de Jezabel, e ali, diante de todo o povo, o julgamento de Deus seja feito entre seus falsos sacrifícios e sagradas ofertas queimadas dos servos do Senhor. Nota de rodapé. Como o cavaleiro Elias, Eliú, Elas e Eliú. Ele figura em todas as teogonias antigas. Veja o capítulo Lohengrin do mitológico Wagner, e dos mitos, em nossas conferências teosóficas. A frase bíblica relativa à operação usada por Elias em tal ressurreição é: e aconteceu que ele adoeceu, o filho da mulher, e a doença eram muito graves, a tal ponto que ele estava sem fôlego. Então ela disse a Elias: que te fiz, ó homem de Deus? Entraste em minha casa para que a memória dos meus pecados se renovasse, e para que matar meu filho? E Elias disse-lhe: dê-me o seu filho. E ele o tirou de seu ventre e o levou para a câmara onde estava e o colocou em sua cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, nem mesmo a viúva que me sustenta, como ela pode deixar de se afligir, tirando a vida de seu filho? E ele se estendeu por 3 vezes sobre o menino, e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, volta, eu te imploro, a alma desta criança em suas entranhas. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do filho levou de volta ao corpo e reviveu. E Elias pegou o menino e o trouxe de seu quarto para o quarto debaixo da casa, e deu-lhe à mãe, dizendo: aqui está seu filho vivo. E a mulher respondeu a Elias: agora reconheço nisto que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira em sua boca.
Este procedimento de ressurreição praticado por Elias, vemos depois reproduzido por Eliseu, seu discípulo, com o filho da Sunamita, que lhe deu abrigo em sua casa, e aliás, a dita operação é mais ainda detalhada com estas frases: ele deu a volta pela casa uma vez, depois fechou a porta atrás de si, fez o círculo mágico, e orou ao Senhor. Em seguida, ele dobrou-se sobre o menino, colocando sua boca sobre a boca dele, os seus olhos nos olhos dele e suas mãos nas mãos da criança, curvando-se sobre ele, até que o calor natural tomou a carne deste último e abriu os olhos, chegando a espirrar ou bocejar 7 vezes. Quem quer mais detalhes desta operação mágica, perfeitamente conhecido de todos os adeptos do Oriente, você pode ver o estudo que o verdadeiro e bom coronel Okot faz sobre múltiplas personalidades, as ressurreições e a tomada de novos corpos, ao projetar a personalidade complicada de HPB em suas folhas do Velho Diário. História autêntica da Sociedade Teosófica, segunda série. Claro, tal ato de magia branca, Elias comunicando algo de seu próprio espírito vital para a criança para forçar sua alma a retornar ao seu corpo, é diametralmente oposta àquela outra de magia negra, tão frequentemente vista no mundo, e pelo qual o imodesto rei Davi, aquele que dançou nu perante a Arca da Aliança, com grande escândalo até de sua própria esposa Mícol, Reis 4:14-23, sentindo-se já velho e pobre em forças, procurou-se entrar quente para o jovem Abisag, levando-a para a cama para vampirizá-la, inevitavelmente roubando a sua vida. E esta passagem é considerada por intérpretes positivistas, como se o de São Miguel, como uma imagem do amor entre Cristo e sua Igreja. Terceiro, Reis 1:4. Fim da nota de rodapé. Com efeito, cada grupo faz sua pilha de lenha seca, coloca sobre ela os despojos das vítimas e evoca o fogo celestial para que, em sinal de aprovação, desça e as consuma. Os falsos profetas da corte e das florestas. Eles recorrem, em vão, a todas as suas artes negras, sem poder acender a pira, enquanto Elias, depois de ter molhado a madeira e todo o chão, e tendo evocado o Senhor, ele traz um fogo divino que consome tudo, até as pedras do altar de sacrifício, com um horror igual ao posterior. Procure na Bíblia, quando o assunto é a cenopegia dos Macabeus. Não há o que acrescentar que foi ali mesmo que os 450 falsos profetas também foram mortos. A rainha Jezabel, temendo que Santo Elias a condenasse por seus crimes, decreta-o a prisão e sua morte, mas o Senhor, que o protege eternamente, revelando-se a ele em sonhos, o leva do deserto vizinho até a caverna do Monte Horebe, outrora famosa por ter servido como refúgio para Moisés, coletando as tábuas da lei para seu povo. Então o Senhor ordena que ele volte para Damasco, onde unge Azael e Jeú, para reis, e para seu profeta, sucessor ou discípulo, ao jovem Eliseu, que, despedindo-se dos seus, o segue sem hesitação. Além disso, em outra ocasião, já falecido Acabe, seu sucessor Ocósias, vendo-se afligido por doenças cruéis, enviou mensageiros aos sacerdotes de Baal para consultá-lo sobre ele em Asquelon. O profeta foi digno de notícia sobre isso, e indignado como o rei tratava os verdadeiros profetas de seu reino, declara-lhe que sua doença será fatal para ele, e então o rei ordena prendê-lo, mas os 100 homens, escolhidos 2 vezes contra o profeta, foram instantaneamente mortos pelo fogo do céu. Finalmente, o mestre discípulo do Gólgota chegou a Betel e Jericó, um retiro de muitos outros profetas do Senhor. O primeiro o convidou a ficar lá, pois ele já sentia que Deus iria chamá-lo, encerrando sua missão com os homens. Nota de rodapé.
O texto do versículo 28 do capítulo 18 acrescenta, ao falar desses esforços vãos dos sacerdotes de Baal, que deram gritos estridentes, e, de acordo com seu rito, eles se cortavam com facas e lancetas, até serem banhados em sangue, não mais ou menos do que em certos ritos pagãos, preservados entre os disciplinadores cristãos da Idade Média e mesmo da Idade Moderna. E ainda mais entre os Issaus e Amatchas muçulmanos. Esta passagem mais notável da cenopegia israelita após o cativeiro é descrito no livro 2, capítulo 1 de Macabeus, e comentado na página 38 e seguintes do nosso livro de Pessoas do Outro Mundo. Também é equivalente à evocação do Logo ou fogo sagrado, feita por Votan, em A Valquíria. Claro, essas e outras interpretações, mais ou menos simbólicas, não podem ser perdidas. O próprio Sil de Saint-Michel, como todos os intérpretes das Escrituras, fala muito alto sobre o grande simbolismo das Escrituras. Assim, na introdução ao Êxodo, nos diz que, se entrarmos para contemplar e registrar mais de perto o que, como na figura, aconteceu ao povo judeu em peregrinação pelo deserto, descobriremos que na escravidão deste povo simboliza o que o mundo sofrerá sob o jugo tirânico do diabo, isto é, os elementais, dos quais os ocultistas e teosofistas e os esforços violentos e teimosos que esse inimigo comum do homens, para que a presa que uma vez entrou em sua posse não escape de suas garras. Assim, no Mar Vermelho, simboliza o batismo, no qual todos os pecados que estavam representados nos egípcios, perseguidores, estão submersos dos israelitas, a coluna de fogo que os iluminava durante o dia e a nuvem que os sombreava à noite significam graça do Senhor, que nos cobre e nos defende, causando terror aos nossos inimigos. Maná era a figura da Eucaristia, e a lei do Sinai, era por sua vez, dos dons que o Espírito Consolador comunicou aos apóstolos, o sacerdócio da nova lei, a adoração externa da religião com tudo o que diz respeito à vida espiritual, e quase todos os sacramentos da Igreja atual, eles são registrados vivos com lentes sombreadas e figurativas no Êxodo. Ver Epístola 1 de São Paulo aos Coríntios, 10, 6, 11, quando ele diz que todas essas coisas foram feitas em figura ou símbolo. Portanto, quem, ao ler o Antigo Testamento, deseja penetrar no sentido da carta e do objeto para o qual todos olham, deve estudar e meditar com particular cuidado nas epístolas de São Pablo, que é onde se encontra repetidamente a explicação de todas essas sombras e figuras. Se, então, todas as coisas que são narradas para nós sobre os israelitas têm um simbolismo, será lícito à nossa ciência seguir investigando simbolicamente como fazemos. Fim da nota de rodapé. O fiel discípulo Eliseu se recusa a abandoná-lo no transe supremo. E então chegaram Elias e Eliseu, o mestre dobrou sua capa, golpeando com ela as águas do rio Jordão e as águas divididas de um lado para o outro, abriu uma passagem seca, como os fugitivos israelitas do Egito, através da qual cruzaram ambos, como na ponte do arco-íris, por sobre o reno dourado, passam os deuses para o olhá-la. E quando eles passaram, Elias disse para Eliseu, cheio de ternura paterna: antes que me separe para sempre de ti, pergunta-me o que queres que te conceda. E Eliseu, cheio de santo fervor, respondeu-lhe: eu peço, deixe seu espírito ser duplicado em mim. De fato é uma coisa difícil. O que você pediu, respondeu o professor. Apesar disso, eu te digo que, dependendo de você ter ou não a felicidade de me ver arrebatado do seu lado, então você terá ou deixará de ter o que pediu. Em seguida, o texto bíblico nos diz com cores brilhantes, Livro dos Reis,
Capítulo 2, versículo 11, a cena do transe de Elias para o mundo superior, e os novos sinais que credenciam a sucessão dele em seu discípulo Eliseu. Nestes termos, enquanto mestre e discípulo caminhavam juntos e conversavam, eis que entre ambos a carruagem de fogo se interpôs, como também Elias, apanhado pelo redemoinho de fogo, ascendeu ao céu. E Eliseu o viu e gritou, abre aspas, meu pai, a carruagem de Israel e seu condutor. Fecha aspas, e ele não o viu mais. Então, cheio de dor, ele rasgou suas vestes. Então Eliseu levantou o manto que Elias tinha deixado cair e, virando-se, ficou na margem do Jordão. Com ele atingiu as águas, como o mestre havia feito antes, mas as águas não foram divididas. Então, invocando, ele as viu se separarem, deixando livre a passagem. Observado pelos filhos dos profetas, que estavam do outro lado, em direção a Jericó, eles exclamaram, o espírito de Elias agora abriga Eliseu. Portanto, prostrando-se na erva doce, adorou-o, dizendo, aqui estão 50 homens fortes que podem ir em busca de seu mestre, a não ser que tenha sido arrebatado ao espírito do senhor dele, lançando em algum vale ou montanha. Ao que Eliseu respondeu, não envie. Eles, insistindo, o fizeram condescendente e eles enviaram os 50 homens. Eles procuraram em vão por 3 dias, sem encontrá-lo. Depois de fazer várias maravilhas, ele foi para o Monte Carmelo, e de lá ele se destinou para Samaria. Chegados aqui, lembremos por meio de digressão outro personagem rabínico, também tirado do mundo Rina no meio do fogo mágico, ou seja, Simeon ben Yochai, o compilador do Zohar, a mais admirável de todas as obras cabalísticas, anos antes da era cristã, segundo alguns, e após a destruição do templo em Jerusalém, segundo outros, trabalho que seu filho Rabino Eleazar e Alba, seu secretário, tiveram que concluir. Segundo Isis Senvel nos ensina. Como era sabido entre seu povo, Simeão não possuía apenas Cabala, mas da Merkaba, que lhe assegurava a posse da palavra sagrada. Sua própria vida estava em perigo, e por isso o velho foi forçado a fugir para o deserto, onde num espaço de 12 anos ele morou em uma caverna cercado por discípulos fiéis, finalmente morrendo no meio de todos os tipos de presságios. São lembradas de fato, muitas maravilhas que aconteceram na sua morte, ou melhor, no seu trânsito, já que ele não morreu como outros homens, mas desapareceu de repente no meio de uma luz deslumbrante que encheu toda a caverna de glória, e levou embora para um mundo melhor, enquanto seu corpo estava inerte. Nota de rodapé. Os anciãos e Ebayanuna, diz HPB, foram os sábios predecessores a quem ele repetidamente alude Simeon ben Yochai em seu Zohar. Este cabalista incomparável conheceu a iniciação final no terrível segredos da Merkaba e da Gemara, possuídos pelos Tanaim. Estes grandes segredos são o resultado de milênios inteiros de estudos e propriedades coletivas dos adeptos em todas quantas nações existem sob o sol. Eles nunca foram escritos, mas sempre foram dados de boca a ouvido, de acordo com a frase maçônica. Tal palavra não era possuída por ninguém na Europa do século VII ou século XV, embora os alquimistas tivessem existido antes de Paracelso. Este sábio foi o primeiro europeu medieval a passar por uma verdadeira iniciação, cuja última cerimônia foi conferida ao adepto o poder de dirigir-se à sarça ardente da terra sagrada, e derreter o bezerro de ouro, reduzi-lo a pó e dissolvê-lo depois na água. Água mágica que, como a palavra perdida, tinha o dom de ressuscitar mais de um Adoniram, Gedalia e Irão Abife, antes do próprio Moisés. Fim da nota de rodapé.
Quando então esta luz foi vista substituída pela escuridão daquela cova, diz Ginsburg, foi quando os discípulos se deram conta que aquela lâmpada brilhante de Israel tinha acabado de se apagar. Biógrafos acrescentam que durante seus concertos fúnebres de vozes dos céus, e quando seu corpo foi abaixado na cova profunda aberta para ele, saiu dela uma chama, enquanto uma voz mais poderosa e augusta ecoava no ar estas palavras: "Este é aquele que vai abalar a terra e abalar os reinos." Voltemos a Eliseu, outro personagem solar judeu. Um dos ditos prodígios com os quais Eliseu creditou sua nova missão sob o duplo espírito de seu mestre Elias, era tornar as águas de Jericó doces e potável, salobra e intocável, pois Josué havia pronunciado um terrível anátema, que desta forma veio levantar o santo. As façanhas proféticas ou divina, de Eliseu, não são párias para as de seu mestre. Então, quando aterrorizados os reis de Israel, Judá e Edom, vieram consultá-lo, o profeta chamou um habilidoso tocador de harpa, que com a doçura de seu instrumento acalmava os turbulentos espíritos da realeza consultora, e facilitou com seus mantras musicais a revelação do profeta. 4. Reis. Em outra ocasião, ele multiplica enormemente a porção insignificante do óleo de uma viúva ameaçada de prisão por seus credores. Em outros, transforma uma planta venenosa em alimentícia, para com ela, dar o que comer a seus seguidores, multiplica, como então Jesus, os pães de uma oferenda, liberta o general Naamã dos horrores da lepra, com apenas fazendo-se banhar no Jordão 7 vezes, profetiza a morte do rei Ben-Hadad, após tendo também anunciado a salvação milagrosa do povo reduzido aos horrores da fome, a ponto de as mães comerem seus filhos. Etc, etc. Mas o que é mais impressionante nesta biografia interessante que espalha aqui e ali, todo o livro 4 dos Reis, é a passagem referida no capítulo 6, quando os sírios, indignados contra os profetas, eles tentaram matá-lo porque ele adivinhou à distância todos os seus pensamentos e manobras contra Israel. O relato em questão é o seguinte: e o rei da Síria disse aos seus: "Ide em busca de Eliseu e capturem-no." Fecha aspas. Ao que responderam, abre aspas, "Olha só, encontrado em Dotã." Então o rei enviou cavalos e carros com toda a força de seu exército, que, chegando à noite, cercou a cidade. E levantando ao amanhecer o servo daquele homem de Deus, ele saiu, e quando viu todo aquele grande exército com suas carruagens e cavalos, avisou dizendo, abre aspas, "Ai ai ai, Senhor! O que faremos?" Mas ele respondeu, "Não tenha medo, porque há muitos mais conosco do que com eles." E tendo feito Eliseu uma prece, ele disse, "Senhor, abre seus olhos para que ele possa ver." E o Senhor abriu os olhos do servo e viu, e eis que toda a montanha cheia de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Mas os inimigos desceram até ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo, "Golpeie, eu imploro, segue essas pessoas." E o Senhor golpeou para que não vissem, de acordo com a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, "Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me todos vocês, e lhes mostrarei o homem que procuram." E então os levou a Samaria. E depois que eles entraram em Samaria, Eliseu disse, "Senhor, abre os olhos destes, para que eles voltem a ver." E o Senhor lhes abriu os olhos, e viram que estavam no meio de Samaria. Nota de rodapé. Cidade sagrada entre Siquém, ou Samaria, ou, abruptamente se dissermos, em um lugar inacessível aos profanos perseguidores. Fim da nota de rodapé. E o rei de Israel, vendo-os, disse a Eliseu, "Devo ferir-los, meu pai?" E ele respondeu, "Não os firam, porque não os fizeste prisioneiros com a tua espada nem com o teu arco, antes, coloque diante deles pão e água para que comam e bebam e voltem para seu mestre."
eles os alimentaram em grande abundância, e eles comeram e beberam, e os deixaram ir, e eles marcharam ao seu senhor, e os ladrões da Síria já não vinham às terras de Israel. Para ser justo, nenhum cristão ou judeu pode duvidar das proteções invisíveis de que é falado na literatura teosófica, desde o momento em que admite, e tem por livros canônicos como o de Tobias, que é um poema completo do mais puro sabor arcaico sobre essas proteções invisíveis ou rinas. Temos a certeza por isso que o leitor não nos levará a mal, saindo de um livro tão bonito, se mais nos lembrarmos dele. Tobias, disse-o, no preâmbulo do mesmo, embora vivendo entre cismáticos e idólatras, ele sempre esteve unido de coração aos seus irmãos no reino de Judá. Justo, ele se viu envolvido na desgraça e foi levado cativo para Nínive, com sua esposa e filho único, para Salmanasar, o rei assírio, que o cobriu com honras e bens, mas Tobias usou-os constantemente em alívio de seus irmãos cativos. Senaqueribe, o sucessor de Salmanasar, o despojou de tudo, e o Senhor, além disso, para provar qual a Jó, ferido por cegueira cruel. A história de Tobias oferece reflexões muito úteis para inflamar homens no amor à virtude, por sua piedade para com seus irmãos espirituais em suas conformidades resignadas nas adversidades. Na verdade, o texto bíblico nos diz que ao mesmo tempo que todos esses infortúnios aconteciam para Tobias, sua parente Raquel, que vivia em Rages, cidade dos Medos, também sofreu outras semelhantes com sua filha Sara, a qual um demônio chamado Asmodeus matou sucessivamente 7 maridos na noite de núpcias, pela qual esta pobre família também estava atolada na desolação. Tobias, então, pressentindo que morreria, queria antes enviar seu filho para a dita cidade de Rages para recolher certos dinheiros que emprestou a um dos residentes. O jovem Tobias pôs-se imediatamente a caminho, e pouco tempo depois juntou-se a ele, oferecendo-se para acompanhá-lo, um jovem galante, que nada mais era do que o próprio arcanjo Rafael, um dos 7 espíritos de presença diante do trono do Senhor, sem revelar, é claro, sua verdadeira natureza angélica. Ambos os viajantes chegaram ao Tigre, eis que Tobias foi atacado por um enorme peixe, pronto para devorá-lo. O arcanjo, tranquilizando o jovem em seus temores naturais ao ver aquele monstro, disse-lhe para se lançar bravamente contra ele, e agarrá-lo pelas entranhas que ele deveria estripá-lo, arrancando-o o coração, fígado e bílis, que nas mãos de Tobias, constituiria remédios salvadores. Com a carne, devidamente salgada, eles tiveram fartura para o resto do caminho. Se você colocar as brasas, disse o arcanjo, um pedaço do coração e fígado do peixe, você verá que sua fumaça afasta todos os tipos de demônios. O fel pode ser usado para ungir os olhos de seu pai, removendo as cataratas deles. Nota de rodapé. Nome do meio do mais famoso elemental das luxúrias. Estamos aqui face a face com um mito hebraico que tem seus concordantes em todos os países da Terra, especialmente na Caldeia, com os peixes Oanes ou Dagon, o grande instrutor do mar, e cuja palavra era remédio para o corpo e para o espírito, e na Espanha com a lenda de Juan o Pescador, que glosamos nos mitos de nossas conferências teosóficas. Os numerosos peixes das 1001 noites, os do Evangelho de São Mateus, 4, 18, 22, e muitos outros relacionados ao simbólico ictios dos primeiros cristãos, representando o signo zodiacal deste nome, eles reconhecem a mesma origem do terapeuta ou salvador, ainda mais dos males do espírito, pecados, do que dos do corpo. Fim da nota de rodapé. Prepare-se, então, para quando chegarmos à cidade onde vive Raquel, uma parente sua, que tens uma filha solteira chamada Sara, a quem deves tomar por esposa, depois de teres afastado dela, com aqueles remédios e com orações, os demônios dos seus 7 maridos que já estão mortos.
chegando em Rages entre eles, tudo aconteceu como o arcanjo havia dito. Raquel os recebeu com grande satisfação, ele lhe deu presentes e, tendo recebido a reivindicação do jovem, ela se opôs ao grande infortúnio que afligiu sua filha, mas o arcanjo o tranquilizou dizendo: não tenha medo de dar a sua filha a ele, porque aquele que teme a Deus é aquele a quem a sua filha deve por mulher, e por isso outra não pôde possuí-la. Depois que o banquete terminou e os consortes foram introduzidos na câmara nupcial, Tobias queimou as entranhas dos peixes, como o anjo havia dito a ele, e com sua esposa ele orava. Ao mesmo tempo o arcanjo agarrou o demônio obcecado, levando-o até Tebaida para que não fizesse mais mal a ninguém. Grande foi a surpresa dos pais quando, preparados até o túmulo do novo marido, como os outros 7, os viu partir em segurança no dia seguinte. Finalmente, após as celebrações do casamento e a coleta do dinheiro emprestado, os 2 maridos e o arcanjo ao lado do velho Tobias, cujas cataratas foram curadas com manchas de fel nos olhos, rendendo todas as graças a Deus, que lhes deu tanta felicidade, depois de testá-lo, como Jó, com tantas adversidades. O arcanjo, revelando-se em toda a sua natureza celeste, despediu-se deles, deixando-os espantados, não só pelos presentes recebidos dele, mas que um ser de natureza tão elevada tivesse comido e bebido aparentemente com eles. Quando diz o texto, os anjos usam uma delicadeza invisível e uma bebida, o soma, que também não pode ser vista pelos homens. Até agora, a bela história bíblico-babilônica. Apesar da beleza indiscutível deste arcadiano, feliz e antigo livro de Tobias, um modelo dos costumes patriarcais daqueles tempos de sonho rina quando os anjos coexistiram com homens, o leitor conspícuo que se lembra da sublimidade do Contos das Mil e Uma Noites, ele não pode deixar de reconhecer a imensa superioridade que eles os trazem para o primeiro, como se estivessem mais próximos da verdade primitiva. Nessas lendas orientais, de fato, como na incomparável história da Camaralzaman e a princesa de Bagdá, e em muitos outros, não há necessidade da trama do drama que um bom homem tem para coletar algum dinheiro em uma cidade distante do montanhas de Epátana. Dinheiro, sexo e semitismo sempre foram a mesma coisa, nem de descrever as intimidades nupciais no varejo, nem de matar sucessivamente 7 maridos, nenhum falar da procriação como fim supremo do casamento, esquecendo o que é muito importante ou mais da ajuda mútua entre os cônjuges, para não mencionar soldados, dúvidas, etc., mas o muito prólogo do drama idealista amoroso do príncipe eterno com a princesa eterna tem lugar no exaltado mundo dos sonhos ou mundo rina, da maneira que o sugestivo história, isto é, através de fadas e gênios invisíveis que os fazem se apaixonar em sonhos da maneira mais doce e pura. Seguindo nosso tema da diferença essencial entre os homens abaixo e seus protetores dos rinas, diremos que dificilmente haverá um canto do Antigo Testamento em que eles não são mencionados. Nota de rodapé. Essa memória da coexistência dos rinas ou anjos com os homens, dos quais o Gênesis é tão rico, é merecedora de um estudo mais cuidadoso, que hoje não nos permite a extensão deste livro. Essa coexistência, embora subjetiva e interior, é um fato constante na alma do justo, mesmo nesta vida. Fim da nota de rodapé. É o caso da passagem em que os filhos de Deus, isto é, dos Elohim ou dos Rinas, conhecer as filhas dos homens, determinando a terrível catástrofe Atlante ou o dilúvio, Gênesis, 6:1. Então termina a regra da primeira lei, ou seja, lei natural e paraíso, sabedoria dos deuses ou teosofia, e vem Deuteronômio ou segunda lei e mais interior, a terrível e imperfeita lei escrita, tormento dos grandes homens, pela limitações dela, e forte tutela dos pequenos.
Esta opinião é mais lógica do que aquela implicam nas palavras de Gil de São Miguel em sua introdução ao Deuteronômio, quando diz: o quinto e último livro do Pentateuco é chamado entre os hebreus de livro das santas palavras, pois é a frase com a qual o texto original começa. Os gregos e os latinos chamam de Deuteronômio, que significa segunda lei, não porque as coisas que Moisés ordena aqui ao seu povo, mas porque, já tendo faltado todos aqueles que tinha sido alistado para armas e que tinha ouvido a lei dada no monte Sinai, ele formou um segundo povo com seus filhos, a quem Moisés teve que reintimar a lei. Nesta segunda promulgação, Deus faz uma nova aliança com Israel, e Moisés, perto do fim da vida, reitera e encarece os mesmos avisos que os deixa como uma expressão de sua última vontade. Para este fim, para que a memória e observância dos mandamentos divinos, confiadas aos reis, 17, 18, então, ao adquirirem a coroa, eles têm Deuteronômio escrito, também manda, 27º, 2, que seja gravado em pedras, e, finalmente, que sejam lidas para todas as pessoas nos anos sabáticos. Moisés, reunindo todo o Israel nas planícies de Moabe, revela maravilhas a ele que o Senhor havia trabalhado em seu nome desde o estabelecimento da primeira aliança, e repete a lei com novas ilustrações, proferindo ameaças terríveis contra seus transgressores e prometendo todos os tipos de felicidade para aqueles que o mantêm fielmente. Numa canção que entoa antes de morrer, pinta com as cores mais vivas as misericórdias que Deus havia usado com seu povo, e sua infidelidade a ele, prediz sua maior ingratidão e a severidade de suas punições consequentes. Finalmente, ele garante a sua misericórdia, então, arrependendo-se, volte-se para ele, dá a bênção às 12 tribos, sobe ao Monte Nebo, de onde ele contempla a terra prometida e morre, ou se torna ruína. Esta terra prometida, embora na realidade histórica possa ser a de Canaã, no simbólico e mais exaltado, dentro do significado múltiplo de tudo, o livro iniciático nada mais é do que o dos Campos Elíseos, Elios, Eliasolo, ou o mundo dos Rinas, a terra que leite e mel fluem, conforme repetida expressão bíblica. Mas voltando a esta terra feliz das canções também dos bardos nórdicos ou druidas, dos quais caímos uma vez, a necessidade de sofrer muitas amarguras e a dor supõe sua exaltada reconquista, este terrível drama de fé, amor e paciência do herói humano, que, segundo a frase evangélica, reconquista os céus pela violência, é consignado da mais remota antiguidade neste livro gêmeo caldeu de Enoque que é chamado de livro de Jó. O paciente sublime. O livro de Jó, a mestra nos diz, é uma representação completa da iniciação antiga e das cidades que antecederam a grande cerimônia. O neófito nele é visto despojado de tudo, até mesmo de seus filhos, e afligido por uma doença imunda. A esposa dele se angustia zombando dele pela confiança que ele deposita em um Deus que o trata assim, e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofaz, atormentam-no, julgando um ímpio certamente merecedor de tal punição. Nota de rodapé. O texto dessa segunda aliança aparece no capítulo 29 do referido livro, onde diz: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que estabelecesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além daquela outra que com eles foi feita. Monte Horebe. San Gregório, entre outros, tratou do livro de Jó em suas Morais. Um códice muito notável da escrita visigótica foi recentemente estudado por Padre Agustín Miralles Carlo, na revista Philosophy and Letters, fevereiro de 1918. Fim da nota de rodapé. Jó, então, clama por um campeão, um libertador, porque ele sabe que isso é eterno e o redimirá da escravidão da terra,
restaurando sua pele, ou seja seu corpo, o que Jó não quer dizer, como afirmam comentaristas astutos cristãos, sem Messias, mas seu próprio espírito imortal e eterno, que, com a morte, ele está livre de seu corpo terreno corruptível para cobri-lo com uma nova cobertura espiritual. Nos mistérios de Eleusis, como no livro dos mortos egípcio, e em todos quantas obras tratam da iniciação, este ser eterno tem um nome, o Nous e o Angoeide ou ovo de ouro, entre os neoplatônicos, o Agra, entre os budistas, o Feruer, entre os parsis, o luminoso Atman dos hindus, etc. Todos esses libertadores, campeões, Metatronos nada mais são do que o libertador efetivo de nossa alma, isto é, o espírito imortal o nosso, representado entre os parsis, segundo Kers Porter, Pérsia, tomo 1, placas 17 e 41, por uma figura alada pairando no ar sobre o corpo do falecido. De semelhante à redenção que impede nossa alma de ser arrastada para baixo pelo nosso corpo, é de quem Jó, triunfante, diz nos textos caldeus, ele é meu libertador, e restaurador do desgastado corpo do homem, a quem ele tem que dotar com sua segunda vestimenta de éter. Quando os 3 amigos impertinentes e injustos de Jó tentaram esmagá-lo com argumentos especiosos ou vulgares, e ele pediu para ser julgado por seus atos concretos e não caso contrário, isto é, quando, como diriam os poemas de Wagner, ele canta o tema da justificativa, aqui está o 4º amigo, Eliú, o filho de Barache. O Buzita, da raça de Ram, que confunde instantaneamente os 3 acusadores de Jó, porque, como hierofante que é, disse-lhes, os grandes homens eles nem sempre são sábios. Um espírito existe dentro de cada homem. Este Deus tem falado ao homem mais de uma vez, mas o homem não conseguiu ouvir a voz dele. Sobre sonhos, em visões noturnas, ele geralmente abre os ouvidos do homem, selando assim a sua instrução, e então se dirigindo a Jó, como o hierofante ao neófito, ele diz, ó Jó, escuta-me, guarda a tua paz interior, que te mostrarei sabedoria, vou te dar a grande ajuda. De onde, de fato, se não deste mundo superior que parece ser, como se constata, do nosso lado, a ajuda sempre vem, nos momentos supremos do paroxismo da dor humana e na qual, como disse Wagner em Lohengrin, o homem, ou a humanidade, quem não pode mais sofrer, eles cantam o tema da justificação. Jó, por permissão divina, é atormentado, destituído, doente, sob a ação cruel de aqueles seres malignos que Aristófanes chamou de os pássaros negros, São Paulo, o cruel poderes do ar, a igreja, os demônios, teosofia e cabala, os elementais e elementar, etc. Mas como Jó é justo e entoa ao tema de sua própria justificativa contra a tais rigores do destino, ele vence finalmente com o sagrado e mágico canto de sua crucificação na carne ferida, e Jeová permite os anjos de cura ou rinas, cujo líder clássico em outros livros, como Tobias, é o arcanjo Rafael. A infanta Isomberta, isto é, o protótipo isíaco da pobre humanidade, caluniada por sua sogra por ter dado à luz em um único nascimento 7 bebês divinos, aos quais o destino arauto as mais felizes esperanças, de acordo com a conhecida lenda ocidental estudada pela sábia Bunila Saint-Martin, em seu mito de Psique, vai ser sacrificada, como a grega Ifigênia e como tantos outros, mas eis que do mundo dos Rinas surge, no momento supremo, um libertador, o Cavaleiro do Cisne, homem Gina que, na versão moderna ou wagneriana do Lohengrin não se pode perguntar a ele assim como ao brilhante do mito espanhol por sua terra natal o país do Santo Graal ou por seu nome que, como Rina, é o nome de mistério. A Isomberta da versão antiga do mito, como a Elsa da versão moderna, são, assim, remediados em seus problemas, graças à proteção daquele mundo oculto, um mundo que ele se fecha em seu mistério, uma vez que sua ação protetora tenha sido realizada.
Os primeiros romanos, cercados em sua capital pelos gauleses e mais tarde ameaçados por Aníbal, o hispano-gótico da Idade Média, rodeado nas falésias de Covadonga pelo maometanos, os franceses de Clovis, ameaçados pelas hordas de Átila, e pelos de nossos próprios dias, já arrasando Paris por seus invasores teutônicos, também entoaram o tema da justificação, dizendo, isso, da cruz de suas tristezas. E os inimigos, por verdadeiro prodígio, eles foram expulsos para nunca mais voltar. O que se segue, se a história de cada mito, a vida de cada homem, cada nação, e até mesmo a toda a humanidade, eles estão cheios de tais casos. Nota de rodapé. Para completar as referências a esses personagens, veja o capítulo dedicado a Lohengrin em nosso Wagner, mitologista e ocultista, e o volume 1 das Conferências Teosóficas na América do Sul, capítulo de Religião, Lenda e Mito. Dificilmente há uma história nas 1001 noites em que proteções semelhantes não venham à luz no momentos de angústia suprema, todas as proteções fornecidas pelos Rinas ou gênios. Fim da nota de rodapé. Também se diria que naquele mundo Rina oculto ele é vendido no varejo e com supremo cuidado à estrita conta das justiças e injustiças deste nosso mundo, para impor as retificações, sanções e diretrizes que sejam necessárias em todos os momentos para a marcha curvilínea da história, e digo curvilínea porque nela, meditando um pouco, as duas forças determinantes de tais ciclos ou curvas, são vistas claramente, a saber, o Rina do bem, isso emana deles, contando com os poucos justos que sempre há em cada vez e país, elementar ou do mal, prevalecendo em sua inferioridade em relação àquele outro, pelo infeliz apoio que damos a eles com nossas insaciáveis paixões egoístas. Este é, e nenhuma outra, a batalha contínua da vida, na qual nossa liberdade é sempre respeitada pelo bem como para o mal, e no qual heróis ou super-homens são formados, os seres intermediários entre este nosso mundo de vulgaridade animal e o gênio exaltado ou Rinas. Lá está a distância, Lohengrin canta enquanto se dá a conhecer para a Assembleia atordoada no momento supremo de separação um mundo inacessível, um lugar sagrado chamado Monte Salvat. Lá se ergue um templo indestrutível, cujo brilho e esplendores são incomparáveis na terra. Em suas paredes, como no efetivo Sancto Sanctorum, é zelosamente preservado um vaso sagrado que os anjos Odianes, Rinas, deram ao piedoso guardião dos homens mais puros. Uma pomba, rança ou cisne protetor, cruzando o espaço, vai todos os anos para renovar seus esplendores. É o Santo Graal. O tesouro que infunde um ardor inextinguível nos cavaleiros que o guardam. Quem alcança a glória de servi-lo, é ipso facto investido de um poder sub-humano, o poder mágico, e já seguro de sua vitória, ele tem em sua mão poderosa, o destino dos ímpios. Mesmo se houver necessidade de mover-se para regiões distantes para proteger a virtude zombada e o direito desprezado, seu poder subsiste e sua força é sagrada enquanto seu alto título e a condição elevada é ignorada por todos, segredo iniciático. Tão sublime e maravilhoso mistério não deve, não, ser oferecido ao olhar dos mortais. É por isso que nenhum de nós foge da lei severa e, quando sua primeira incógnita é descoberta, ele tem que ir embora. Veja, então, que eu descubro o véu antes de ir. Parsifal é meu pai e o Santo Graal minha terra natal. Eu sou Lohengrin. Claro que o Santo Graal e o mundo dos Rinas são um e o mesmo, como qualquer um que relembrar os capítulos anteriores em harmonia com outros ensinamentos de várias passagens desta biblioteca. Fim deste capítulo.